eu posso fazer uma campanha para eu selecionar os líderes verdadeiros, aqueles que nasceram para ser líderes da minha empresa. Isso vai evitar burnout. A gente não pode engessar na letra pura da lei. É assim, pronto, acabou. Não, eu tenho que estudar e tem que ser multidisciplinar. Eu acho que isso é para todas as áreas do direito. Mas para o advogado é muito mais do que isso. Ele precisa atrair clientes, precisa fidelizar clientes, ele precisa se posicionar estrategicamente no mercado para ser percebido como uma autoridade. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e aprende aquilo que a faculdade não te ensinou e que é essencial para o seu dia a dia. Estou com duas pessoas hoje aqui, fera demais. Nós vamos falar sobre CIF, sobre incapacidade e te dar algumas dicas que você não tem no dia a dia e não vai aprender em faculdade, em pós-graduação. Então fica com a gente até o final, porque a gente vai trazer o ouro, o dia a dia, como isso funciona, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo top, como eu tenho certeza que vai ser o de hoje, você recebe em primeira mão, beleza? Lembrando que toda segunda-feira, um episódio novo, igual ao de hoje aqui. Então, maratonem, porque como muitas pessoas me falam, vale mais do que uma pós-graduação muitas vezes. É vida prática e resolução de problemas reais aí pra você, beleza? Compartilhem pelo menos um grupo de WhatsApp. Bora fortalecer a classe previdenciária e formar um grande grupo de previdenciaristas de altíssimo nível, beleza? Também comenta aqui como é que tem sido o Prevcast para vocês. Me ajuda a criar conteúdo cada vez mais conectado com você, beleza? Bom, sem mais delongas, quero trazer eles que são fantásticos, doutora Daniela Araújo. Prazer. E doutor Eduardo Santana, tudo bem? Tudo bom. Uma honra tê-los aqui. Prazer, não. Muito obrigado. Foi tranquila a vinda para cá? O Eduardo veio de distante, né? Vim de Cotia. Veio de Cotia, legal. A gente está gravando aqui na Zona Leste de São Paulo. A Daniela veio de Santo André. Santo. Seu escritório é lá? Isso. Legal, muito bacana. O Eduardo, ele é da área da saúde, né? E a doutora Daniela é uma advogada. Então vamos conhecer um pouquinho, para que a galera entenda quem são vocês. Vou começar pelas mulheres. Conta pra gente um pouco a atividade que você tem atuado hoje, como que tem sido a sua advocacia, como que você chegou até aqui e as áreas que você tem atuado. Bom, vamos na linha do tempo, né? Eu comecei como estagiária de juiz, então eu já trabalhava nas ações acidentárias, né? Predominantemente nas sentenças, junto com ela. Foi onde eu aprendi sobre incapacidade do trabalhador. E aí, quando eu me formei, eu já fui para essa área e com a modificação de lei e tudo, eu passei a atuar tanto na área trabalhista quanto na área previdenciária, mas sempre ligado à incapacidade. Então, fazem 20 anos. 20 anos já. 20 anos nessa carreira. Legal. E aí você faz o trabalhista, o previdenciário, você falou que tem, acho que a parte... A questão de seguro de vida. Legal. Seguro de vida do trabalhador. Legal, bacana, muito bom. E aí você tem um escritório lá, você tem uma equipe que te auxilia? Sim, tem uma equipe que me auxilia e eu atendo a nível nacional hoje, né? E tem alguns polos aí que eu fico presencial em alguns momentos do ano. Ah, legal, então deixa eu entender. Você tem um escritório em Santo André, mas você também atende em outros lugares? Isso. São escritórios seus? São parceiros. Parceiros, legal. Isso. Então eu atendo em Minas, Rio Grande do Sul e interior de São Paulo. Que legal, presencial. Você Isso. frequentemente vai para lá. Estamos na estrada. Muito bacana, muito bacana. Legal. E você, Eduardo, conta pra gente um pouquinho a sua história. Você é da área da saúde, qual é a especialização e o que você tem conectado ainda de alguma forma aí com o direito previdenciário? Conta um pouquinho pra gente. O encontro com o direito foi mais recente. Eu sou fisioterapeuta, me formei em 2000 e eu encontrei com a CIF, na verdade, em 2004. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a dar palestras sobre a CIF, quando eu entendi que aquele livro era importante para os fisioterapeutas naquele momento, pensando no uso clínico da classificação. Mas isso me levou a conhecer a área de epidemiologia e saúde pública. A CIF me levou para lá, então eu fui para a Faculdade de Saúde Pública da USP, no Departamento de Epidemiologia, e lá eu fiz o mestrado e o doutorado. E nesse intervalo, em 2008, foi quando eu fundei o Grupo CIF Brasil, que é a empresa atualmente ativa com isso. E depois de 2013, não me recordo exatamente o ano, eu comecei a ter um relacionamento com o direito social, com a inclusão de pessoas com deficiência e também com o uso de ferramentas baseadas na CIF
para mensuração da incapacidade. Foi quando eu conheci o grupo dela, um pouco depois, eu não vou me lembrar exatamente o ano. E hoje o Grupo CIF Brasil treina profissionais a laudarem, treina as pessoas a usarem a linguagem da CIF, também advogados, mas especialmente seus assistentes técnicos, profissionais da saúde das mais diversas áreas, a usarem a linguagem da classificação, a codificação em si, e instrumentos baseados nela para mensuração de incapacidade. E isso tem diversas finalidades, tanto na área previdenciária como na trabalhista também. Então, hoje o grupo tem 81 licenciados. CIF Brasil, além de ser uma empresa, é uma marca registrada no INPI. E as pessoas que estão ao meu redor, né, que são pessoas que atuam junto comigo, são licenciados da marca CIF Brasil. Têm o certificado de licenciamento e atuam diretamente, né? Eu, propriamente, não atuo na ponta, eu os auxilio, seus laudos, ensino e ajudo a fazer, ensino a fazer e ajudo a fazer, basicamente. Um mentor aí, de muitos peritos e assistentes técnicos, né? Especialmente assistentes técnicos de reclamantes, do meu público. Alguns peritos fazem parte da equipe também, são poucos, né? E alguns advogados também tem na turma. Legal, bacana, cara. Assim, só para talvez algum advogado não tenha tanta clareza em relação ao que é a CIF, né? Eles estão muito acostumados com o CID, né? Então, a Classificação Internacional das Doenças. Se você puder fazer um rápido overview para a gente do que é essa CIF, para que a galera entenda a importância disso dentro do direito previdenciário. Tudo bem, eu posso explicar com um exemplo. Legal. Um pianista que perdeu 2 dedos numa explosão do teatro. E um trabalhador da construção civil que perdeu os mesmos 2 dedos na explosão de uma construção. Os dois têm o mesmo problema, certo? Então eles têm os mesmos códigos da CID. O código da CID que tem o trabalhador da construção civil é o mesmo que tem o pianista. Mas você concorda comigo que o pianista está muito mais incapacitado do que o trabalhador da construção civil? O trabalhador da construção civil, embora ele tenha algum grau de incapacidade, ele vai conseguir voltar a trabalhar. Já o pianista pode estar completamente incapacitado. Então, eu posso dizer que, embora os dois tenham os mesmos códigos da CID, eles não têm os mesmos códigos da CIF. Porque os códigos da CIF vão dizer quais são as dificuldades no dia a dia que a pessoa tem. A CIF categoriza tudo que os seres humanos fazem. Aprendizado, aplicação do conhecimento, tarefas, comunicação, mobilidade, cuidado pessoal, vida doméstica, inter-relações pessoais. Todas essas coisas estão categorizadas na CIF e você consegue discernir o quanto a pessoa tem de dificuldade e o quanto ela não tem. E aí você pode usar instrumentos para mensurar a incapacidade. Então, pessoas iguais, com doenças iguais, têm graus de incapacidade diferentes. Então, enquanto a CID mostra quais são as doenças, a CIF mostra qual é o grau de funcionalidade ou incapacidade. Legal, legal. E com o estilo professoral deixou muito claro aí como é que funciona, né, cara? Importante. Você me fez lembrar, Eduardo, a doutora Daniela já talvez deve ter passado por isso como advogada. Eu certa vez tive um laudo em que o rapaz ele tinha perdido um dedo, né? 1 ou 2 dedos também. E você falou do pianista e na hora me veio aqui a lembrança desse caso. Veio o laudo, ele veio com a tabela SUSEP, né? Então veio quantificado pela SUSEP. E eu falei, cara, não, isso aqui tem que ser analisado dentro do contexto. É um absurdo isso, cara. E aí eu me lembro que eu fiz a manifestação, né, do laudo, e aí eu ainda trouxe exemplos. E um dos exemplos que eu falei foi o seguinte, e acho que o cara realmente era da área da construção civil, não tenho certeza. Não me recordo agora, mas eu lembro que eu dei o exemplo do pianista. E falei, imagina, por exemplo, tanto faz sentido o que eu tô dizendo, era mais ou menos isso, né? Eu dizia que o laudo não podia ser feito com base na SUSEP, mas tinha que analisar o contexto do cidadão, porque imagina um pianista que perde o dedo, né? Ele talvez vai ter dificuldade de executar a sua atividade. E aí eu trabalhei depois um segundo exemplo, que era o seguinte, imagina um pianista de, sei lá, 20 anos de idade e um pianista, sei lá, de 55 anos de idade. Eu também preciso analisar essa questão, porque talvez esse outro com 20 anos de idade, ele tem muito mais possibilidades de se readequar a essa situação. Agora, essa pessoa que dependeu a vida inteira disso, ela perdeu totalmente a capacidade, inclusive, de se readequar a uma nova atividade. Aí o perito falou assim para mim,
mim, concordo, mas não tem o que fazer, é a SUSEP. E aí o juiz falou, sinto muito, doutor, belo argumento, mas toma aqui a sua SUSEP. E eu falei, beleza, recorri, nada aconteceu. É um desafio que a gente enfrenta às vezes, porque nem os operadores do direito, nem as pessoas que permeiam a nossa área compreendem claramente disso. Você sente isso? Sim, é um desafio diário, né, de mostrar a realidade e muitas vezes esse operário da construção civil, ele não tem uma qualificação técnica que faça com que ele tenha outros caminhos a seguir, né? Então, assim, ele vai ter que ficar ali na construção civil com limitação, com restrição, e isso é ignorado muitas vezes pela justiça, né? Por mais que a gente tente mostrar, acontecem decisões como essa, que nós somos ignorados. Sim, temos várias, né? Diariamente, eu tenho um reclamante que ele tem uma doença genética na coluna e a coluna dele não estende mais. E o perito falou que ele está totalmente capaz, né? Graças a Deus nós tivemos um juiz que olhou para a decisão, olhou para as fotos da perícia e aí ele pediu uma nova perícia. Mas é um desafio diário. Isso, infelizmente, não é o comum, né? Sim. O que o advogado pode fazer? O advogado que, de repente, está numa situação como essa, em que ele está vendo uma injustiça, seja num laudo, seja até mesmo que já tem sentença, aí caberia recurso e aí fica sempre muito mais difícil. Mas você tem alguma saída, alguma estratégia? Você é uma especialista. Nos bastidores você já me dizia aqui que nichou bem essa parte de incapacidade, né? Você tem alguma saída? Você vê alguma saída do ponto de vista, e eu até vou querer também entender do Eduardo, que eu acho que ele vai ter aspectos estratégicos do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista do direito, o que o advogado talvez pode fazer para evitar esse tipo de situação, para conseguir uma análise muito mais qualificada, observando todo esse contexto? Danilo, o que eu faço? Desde a inicial, eu já trago indícios tanto da CIF quanto da parte clínica desse cliente, desse reclamante, desse segurado. E quando nós vamos para a impugnação de laudo, nós também vamos bem no detalhe da doença, né? Não basta, por exemplo, dizer, ele tem LER. Qual é o estágio desta LER, né? Qual é o estágio dessa hérnia de disco que está sendo alegado? Ele está no primeiro ou ele está no último? Então, assim, eu sempre vou muito no detalhe, e é onde nós conseguimos um olhar do juiz ou o olhar do desembargador para reverter o laudo, a decisão, enfim, e conseguir muitas vezes uma nova perícia. Se a gente pensasse aqui em percentuais, você acha que hoje ainda é a minoria dos juízes, desembargadores que estão de fato focando nesse nosso argumento, nesse nosso esforço de tentar mostrar a incorreção? Porque tem muito assim, né? O laudo foi feito por um juiz equidistante das partes e da confiança do juízo. Então, assim, advogado, menos... Como é que é? Tem até um termo que eles utilizam, né? Inconformismo. Que é o do chororô, né? Tem um termo ligado ao chororô mesmo, né? Você acha que muitos ainda estão nesse sentido? Ou Infelizmente, sim. Infelizmente, né? O tribunal tem um olhar melhor, mas a primeira instância, infelizmente, ainda está seguindo exatamente o que o perito diz. Eu sinto que o tribunal, com uma argumentação bem construída e talvez embasada, gera resultado. O que você pode dizer para a gente, Eduardo, e para o advogado que está em casa? Quais os cuidados que ele pode tomar para evitar? Porque assim, depois que o laudo saiu, né, cara, na nossa prática jurídica a gente sabe que é sempre muito complicado, né? Depois que o laudo veio negativo, então a luta é para que o laudo consiga já vir positivo. O que você indica para o advogado? Olha, tudo desde o começo, tentar fazer uma previsão do que pode acontecer. Então, eu acredito que a linguagem, como eu venho aqui falar sobre a CIF, né, eu vejo que ela realmente pode mudar a forma de escrever, a forma de pensar, a maneira de falar sobre a situação de alguém. Então, como ela tem esse modelo biopsicossocial, ela vai organizar aquilo que você mesmo tentou explicar sobre a pessoa que tem uma amputação. Você tentou argumentar, você usou um raciocínio biopsicossocial. Esse raciocínio seu é o raciocínio da CIF. Então, quando você faz desde a inicial um texto com essa linguagem organizada e categorizada com a CIF, ela é um catálogo. Então, o que eu indico é que já na exordial, você já use a terminologia da CIF, ou seja, você começa a descrever o ambiente da pessoa. Depois você passa a descrever
as restrições de participação na sociedade que ela tem, as limitações de atividade que ela enfrenta no dia a dia. Você nem falou de doença ainda. Você está falando, esses são os componentes da CIP. Então você fala do estado do corpo em detalhes. Por último, você chega na doença, uma ordem inversa da habitual. Você não começa dizendo, tem lúpus eritematoso sistêmico e por causa disso, tem fibromialgia e tal. Você começa pelo inverso, porque isso pode gerar um pensamento automático no perito. Já peguei muita gente com fibromialgia e elas são todas iguais, eu já sei como é que é. Agora, se você inverte, se você começa a descrever o ambiente, a restrição da participação, você já demonstra as diferenças de pessoas que têm doenças iguais, mas têm vidas diferentes, você já dá uma outra conotação para o leitor. Então, se desde o início você fizer isso, e você fizer as perguntas certas, depois a gente pode falar mais para frente sobre quais são os quesitos, se você fizer as perguntas certas, o perito, ele não é Deus. O perito precisa ser enquadrado. Ele é alguém que tem que prestar um serviço para você. Então, muitas vezes eu creio que existe assim É claro que os peritos são respeitáveis, mas o que significa ser enquadrado? Significa que você tem que sugar do perito aquilo que de fato seu cliente necessita. Muitas vezes eu vejo que alguns advogados têm medo de fazer os quesitos, deixa até para o juiz fazer. Sim. Né? E isso não é o correto. Você advoga, você defende o seu cliente, você tem que defender com unhas e dentes, porque você acredita que de fato seu cliente é verdadeiro, que a situação que ele sofre é real, né? Um assistente técnico também serve para isso. O cliente chega, você não consegue discernir, o teu assistente te ajuda. Será que o que ele está me falando é verdade ou você, assistente técnico meu, que pode ser um médico, alguém, um profissional da saúde da sua confiança, para te ajudar a dizer, vai em frente com esse caso que vai dar certo, ou então não vai em frente porque eu acho que não dá. São muitas dicas, né? Mas eu acredito que uma redação bem feita, impositiva, contundente, é o caminho correto. E eu acho que facilita lá na frente. O advogado, ele é um estudioso da ciência jurídica, mas eu descobri há alguns anos, a duras penas, de que o advogado não conhece absolutamente nada de saúde, né? Da área da saúde. Eu já narrei aqui em um outro episódio como é que surgiu o podcast, rapidamente para a galera entender. No meu escritório, eu tinha muito benefício de incapacidade negado. Mandava 10 perícias, 8 vinha negado. Eu falava, cara, não é possível, esses peritos não sabem nada. Não, esses caras são mal. E aí a doutora Valéria, minha mãe, fez contato com um perito, que foi o Jonas Borracini, para que ele desse um curso, a equipe dele desse um curso para o nosso escritório. E eles acharam estranho na ocasião, cobraram um valor e fizeram, e aí deram um curso. E aí deram o curso, cara, na hora eu falei, olha que interessante, eles não são maus. Na verdade, é a gente que não compreende a complexidade da ciência deles. Eles se baseiam em elementos objetivos e a gente está muito no emocional, muito na história aqui, né? Eu pego um laudo, mas esse laudo muitas vezes ele está descontextualizado da história, por exemplo, que o cliente conta, eventualmente numa perícia. Eu comecei a pegar um pouco disso, falei, interessante. E aí, depois disso, eu comecei a fazer lives no Instagram, né, perto da pandemia. E aí, um belo dia, eu falei pro Jonas, cara, vamos fazer o podcast. Então, os primeiros episódios aqui é eu e um médico perito do meu lado, o Jonas Borracini. E ali a gente entrevista o Jonas Borracini, o Elcio Rodrigues e o Richard Rigolino, foram os 3 primeiros ali que a gente conversou muito. E eu comecei a entender, cara, que o advogado não compreende muito sobre essa questão. Eu estou dizendo tudo isso porque a construção da petição inicial, como você trouxe, ela é fundamental para a gente conseguir convencer, inclusive, quem vai analisar o caso, que é o médico perito. Só que o advogado ele não compreende muito sobre isso. Você acha que é o caso dele estudar? Você acha que é o caso dele realmente fazer essas parcerias? São fundamentais. E aí, sendo a parceria, me parece que isso é interessante, a gente tem um desafio, porque para o reclamante, para o cliente previdenciário, é muito difícil, porque ele já está numa situação que ele não tem renda. Vocês já depararam com soluções para essa questão, para essa problemática? Daniela tem as suas. Bom, a primeira questão é, realmente, a gente tem que estudar, né? A gente tem que se aprofundar. Lógico, não somos médicos, mas existem ferramentas que podem trazer essa realidade, né, para o nosso dia a dia. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela chegou no escritório
O médico, segundo ela, disse pra mim, eu tô com burnout. Aí eu falei, bom, tá, cadê o laudo? Não, o médico só falou, não quis se comprometer. E aí eu comecei a olhar a documentação e eu falei, não é isso, o diagnóstico tá errado, né? Só que eu não sou médica para dar um diagnóstico. E aí é onde a gente vai atrás do assistente técnico. Naquela ocasião eu contratei uma assistente técnica especializada, né, em doenças mentais e o diagnóstico veio como esquizofrenia e bipolaridade. Então realmente não tinha nada a ver com o trabalho, não era esse o nexo, né? Então nós demos andamento no benefício que caberia para ela naquele momento. Então tem que ter esse olhar prévio da petição inicial para que isso realmente a inicial reflita a realidade desse cliente, né? Então eu sempre tive esse cuidado. Olha, vamos olhar isso com mais carinho, porque não é uma simples lesão de ombro, tem algo a mais aí. Então a gente encaminha para o benefício correto e aí o êxito é maior. Tem muito mais chance de gerar resultado. Exatamente. Então esse estudo é necessário para o advogado que quer atuar nessa área. Entendi. Durante um tempo a gente contratou assistentes técnicos para poder auxiliar a gente no pré-processual, até para ajudar na tomada de decisão, porque o que eu entendi? Na ocasião eu falei, cara, vale muito mais a pena eu gastar esse dinheiro aqui, e que seja do meu bolso. Se o cliente não consegue, e é uma advocacia na sua grande maioria de êxito, eu falei, melhor eu gastar esse dinheiro aqui do que eu gastar muito tempo acompanhando esse processo, que também vai gerar um custo de operação. Eu tenho os colaboradores, eles custam, eles não estão ali de graça. E eles vão acompanhar esse processo até o final. Então são horas empregadas nesse processo, é um custo. Aí eu falei, não, eu já tomo essa decisão no início, eu tanto preparo os processos que tem possibilidade de dar resultado, para garantir que eles deem resultado, como eu consigo também fazer um filtro e tirar aquilo que não serve. Você acha que para o advogado, de repente, que tem uma condição de ter esse investimento, talvez ter uma operação um pouco mais robusta, é um caminho? É essencial. Eu entendo como essencial. Porque por mais que a gente estude, nem tudo nós vamos conseguir descobrir. E a gente aprendeu muito, a gente teve uma curva de aprendizado muito grande, porque o fato deles estarem mostrando no dia a dia, cara, esse caso aqui tá errado por isso, esse aqui dá por causa disso, você vai aprendendo. São aprendizados que você vai absorvendo ao longo do tempo, e aí você fica com isso, em algum momento você pode até utilizar mais em pontos estratégicos, que a maioria você já entendeu como funciona. E vai servir de exemplo, né? Para o próximo. Exato. Uma coisa, Eduardo, que o Elcio Rodrigues comentou com a gente aqui, certa ocasião, e eu queria ver se você tem uma opinião formada em relação a isso. As perícias médicas, elas estão aparentemente evoluindo na medida em que elas se profissionalizaram. Historicamente, a perícia médica, segundo o Elcio explica, e ele é perito há muitos anos, ele falou que não tinha a especialização, os cursos de especialização em perícia médica, medicina legal e perícia médica, e isso surgiu mais recentemente. São poucos os peritos ainda formados, né, com realmente reconhecido como perito médico, com especialidade. Você tem percebido mesmo essa melhora, essa mudança? Bom, eu não acompanhei toda essa história, né? Porque eu cheguei nesse lugar mais recentemente, assim, nos últimos 10 anos ou um pouco menos que isso. Mas faz sentido o que ele está dizendo, porque normalmente as especialidades, elas são vinculadas a instituições desses especialistas. Então, você tem uma sociedade científica ou uma associação profissional daquela área que cria uma prova, né, e que valida a especialidade ou a capacidade daquele profissional de exercer aquela especialidade. Ele permanece nessa associação, participando dos eventos, dos congressos. Então, é uma pessoa que foi capacitada, que comprovou a capacidade, que permanece estudando o assunto. Então, essa é a cultura. Na área da saúde funciona assim. Quem puxou isso, esse modelo, foi a própria medicina, e outras áreas da saúde, outras profissões copiam esse modelo, né? Então não é simplesmente uma pós-graduação acadêmica, mas também um acompanhamento profissional de especialistas cuidando. Então, assim, faz sentido. Eu vejo, e aí a minha experiência, então, ela está relacionada, ela tem limites, né? Limites geográficos, inclusive. E o que eu vejo é que, sim, existe muita confusão no âmbito da perícia, uma confusão entre
dano corporal e incapacidade, como se essas coisas fossem equivalentes. E peritos, às vezes, dizem isso entre linhas, né? Recentemente eu comprei um livro que é da associação, Tabela Brasileira para Apuração do Dano Corporal. E a tabela que é da associação, ela deixa explícito na sua introdução que ela serve para mensurar o dano psicofísico. E que, para dar um parecer maior sobre a incapacidade, sobre a vida da pessoa, devem ser usadas as outras classificações, inclusive menciona CID e CIF, logo na introdução da tabela. Mas eu já peguei, né, um assistente técnico que entrou em contato comigo, dizendo que o perito usou essa tabela para mensurar a incapacidade laborativa. Quer dizer, ele já comprou o livro, já usou errado, e isso pode causar muitos danos, né? A tabela da SUSEP causou muitos danos. No seu exemplo, no meu exemplo do pianista e do trabalhador da construção civil, o resultado na tabela da SUSEP seria o mesmo. Mas você acha que os dois merecem a mesma indenização? Claro que não. E aí a tabela da associação, ela vai dar resultados parecidos. Não é o problema a tabela. O problema é o perito entender que existe equivalência entre o dano corporal e a incapacidade. Isso não é equivalente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso já falando de seguro, nós estamos falando de uma coisa. Nós estamos falando de incapacidade laborativa, é outra. E então eu ainda vejo, porque assim, desde que estou envolvido com isso, muitos erros conceituais, né? Mas ao mesmo tempo, muitos peritos buscando conhecer as classificações internacionais, mas eu não posso te dizer historicamente está melhorando ou está piorando. O que eu vejo é a maioria tem esses erros de conceito, infelizmente, e uma minoria conhece muito bem. É o que eu vejo dentro do meu âmbito, mas não consigo julgar isso como é no Brasil, não parei para pensar isso, e envolve uma investigação grande, né? E eu não tenho esse histórico também para dizer, mas acho que faz sentido o que o teu colega disse. O que o Elcio disse também, e eu acho que foi até numa live agora, eu não tenho certeza se foi no podcast dele, mas foi em relação a isso também, a questão do dano corporal. Ele trabalhou muito essa questão. E eu queria que você trouxesse, porque de repente o pessoal não acompanhou lá, trouxesse pra gente dessa conceituação, até aproveitando a sua habilidade de ensinar, como é que o pessoal pode entender essa diferenciação entre o dano corporal e a incapacidade? O dano corporal é uma alteração fisiológica ou anatômica, é uma mudança numa função do corpo ou numa estrutura do corpo. Então, qualquer coisa que não funcione bem é um dano corporal. Qualquer órgão ou sistema, ele tem algum dano corporal que é mensurável. Então, se você tem silicose, você tem um problema no pulmão que é mensurável. Se você teve uma lesão do manguito rotador, você tem uma lesão que é mensurável. Isso é o dano no corpo. Uma amputação, uma cegueira parcial, uma deficiência auditiva induzida por ruído ou não, tudo isso são danos no corpo. Então você está olhando só para o corpo do ponto de vista biológico, fisiológico, anatômico. A incapacidade depende do que você faz. Então, você precisa saber qual é a profissão da pessoa, qual é o grau de exigência que ela tem no corpo. Você é um advogado e trabalha sentado. Se você tiver uma lesão do manguito rotador que eu acabei de mencionar, você vai ter um grau de incapacidade por ser advogado. Mas se você for um metalúrgico, ou se você trabalha numa montadora de automóveis, tem muito mais exigência do seu ombro. Então o seu grau de incapacidade, se você trabalhasse na Volkswagen, seria muito maior com esse problema no ombro do que você como advogado. Então você tem o mesmo dano corporal nos dois, mas você tem graus de incapacidade diferentes. Então, assim, dano corporal é só o corpo. Incapacidade é o corpo relacionado com o ambiente, com a atividade, com a participação, uma coisa muito mais complexa, que tem que ser analisada com cuidado, caso a caso, individualmente. Legal. Essa que é a diferença. Legal, bacana. Doutora Daniela, feito essa conceituação, agora vem para o advogado a chance aí, realmente, de discutir
aproveitar esses argumentos técnicos para poder colocar em prática no judiciário. Como é que você coloca essas questões dentro de um processo judicial? Como é que você utiliza isso que o Eduardo trouxe para a gente discutir dentro de um processo judicial? É relevante para você a distinção entre esse dano corporal e a incapacidade? Como trabalha isso no processo? Então, eu trabalho desde a inicial fazendo tópicos, já, do qual é o dano corporal e depois da incapacidade, né? Então, eu trago a diferença desde a inicial. E aí, nós entramos na questão de quesitos para o perito. O perito nomeado é o momento dos quesitos. Esses quesitos têm que ser específicos, né? Eu tenho que olhar aquele segurado, aquele cliente, de maneira individual, justamente por essa diferença, né? Se a gente tivesse com um advogado e um metalúrgico, funções laborais completamente distintas. Então, nós vamos no detalhe do quesito, para que depois, quando vem o laudo, caso o perito não olhe para isso, nós vamos conseguir questioná-lo, né? E tentar pelo menos trazer esta realidade, né? Porque são realidades completamente diferentes. Então, elas têm que ter um olhar diferente. Em relação à perícia hoje, né, que vocês estavam comentando, hoje eu vejo peritos mais interessados na vistoria in loco, para tentar readequar aí esta visão. Então, quando o perito vai para a fábrica e consegue, né, para a fábrica, para o ambiente de trabalho, e consegue olhar para o desempenho dessa função e o que ele consegue ou não fazer em relação a essa incapacidade, essa restrição de movimento, por exemplo, fica mais fácil. Legal. Então, tanto para ele conhecer com clareza o ambiente de trabalho, a realidade do trabalhador. Sim. Acho que em termos de quantificação também de indenizações Sim. é fundamental, né? Porque se ele não consegue fazer aquela função de maneira completa, não, aquela lá não consegue mais. Ele tem que ser readequado para uma função de menor complexidade, pelo menos uma menor complexidade motora, digamos assim. Aquela, você concorda comigo que é 100% de incapacidade? Mas nem todos olham dessa forma. Legal. Então, a função que causou a lesão é 100% de incapacidade. E essa é a nossa grande briga aí por muitas vezes. Bacana. Pensando em quesitos, que foi parte da sua fala, os advogados vão fazer aquele quesito padrão, talvez pode até ignorar, não dar tanta importância para esse momento, e eu acredito isso, talvez a falta de habilidade. Eu acho que não é nem maldade do advogado, não. Eu acho que a falta de habilidade, a falta de informação me impede, inclusive, de pensar a forma correta de fazer. Aí eu faço para cumprir o prazo ali, né? Sim. Para cumprir aquele ato processual. Você tem uma estratégia para aquisitação, algo que a gente possa tornar factível para quem está nos ouvindo e de repente falar, pô, legal, vou pensar quesitos a partir de agora dessa maneira? Quando eu faço os quesitos, normalmente eu olho, eu tento fazer com que o perito olhe para aquela função. Então, por exemplo, no caso de uma lesão de manguito rotador, quantas vezes esse reclamante, esse segurado, precisa levantar o ombro acima de 90 graus ou acima de 45? Vai depender da função. Então, eu vou forçar o perito a responder, que é o que o Eduardo comentou. A gente tem que enquadrar o perito, a gente tem que trazer ele para a realidade daquele cliente, né? Então, qual é o movimento corpóreo que ele realizava para a função X? Então, eu trago muito esse detalhe, né? Muitas vezes de forma matemática. Se ele produz 5 peças por hora, ao final do dia, quantas peças estão sendo produzidas e qual o peso que ele carregou? Uhum. Né? Por exemplo, eu tive... Aquelas perguntas de audiência que a gente quer pegar o mentiroso do outro lado. Mas a mentalidade é a mesma, né? Só que nós vamos fazer para o perito, para que ele olhe realmente aquela realidade. E aí a gente evita uma briga em audiência. Uhum. Legal. Você sente que esse é um diferencial ali, né? Sim. Que gera efetivo resultado para você. Os peritos têm respondido? Sim, a maioria responde. Legal. Ele pode não mudar a conclusão dele, mas ele responde. E aí é onde você E me surgiu vai aqui, trabalhar. uma questão interessante, porque veja, nós advogados temos dificuldade de se insurgir no aspecto técnico. Então dizer que o perito está errado quando ele diz que não existe incapacidade. Eu não consigo fazer isso. Mas no aspecto fático, e isso eu trabalho muito com os advogados, cara, o aspecto fático é comigo.
Então, pô, se o perito falou que ele levanta o braço 3 vezes, eu tô dentro do aspecto fático, aqui eu não tô no aspecto técnico. E o fato em audiência eu consigo trabalhar que não é aquilo, e aí isso permite anular o laudo. E isso você confirma com as testemunhas. Legal, legal. Muito bacana a ideia. A título de exemplo, um cliente que trabalhava numa cervejaria. Quantas vezes ele levantava caixas de cerveja para fazer um carregamento e o caminhão sair para distribuição? Ou aquele que trabalha no caminhão de distribuição, quantas caixas ele tira? Né? Então, qual o peso dessas caixas? Isso. No início do dia ele está com a disposição ótima, no final do dia aquela caixa que pesa 5 está pesando 50, porque a musculatura dele já está cansada. Né? Então a gente tem que tentar desenhar isso o máximo possível. Muito legal, muito legal. Eduardo, pensando em quesitos aí, e acho que nos bastidores você até comentava que tem auxiliado bastante gente na redação dos áudios, imagino que em algum momento você deve também passar pela elaboração de quesitos. O que você traz pra gente aqui de reflexão em relação a quesitos? Bom, claro que depende de cada caso, né? Mas eu sempre lembro as pessoas de relatarem as normas regulamentadoras. Então, nesse caso em que ela estava falando, é a NR17, que é de ergonomia. Então, isso pode ser citado nos quesitos, né? Se a empresa cumpre aquelas normas. E quando é um caso de saúde mental, é a NR1, por exemplo. Essa é uma coisa. Agora, tem umas perguntas mais diretas que precisam ser feitas para o perito, quando a gente fala de caracterização da incapacidade, no caso. É claro que na Previdência é incapaz ou não, é inválido ou não, mas em alguns momentos, na trabalhista, você precisa quantificar a incapacidade se ela for parcial. Então, isso é algo para pedir. Como é que você caracteriza a incapacidade? Você tem que pedir isso para o perito. Se ela existe ou se ela não existe. Se ela existe, se ela é completa ou parcial, essa é a primeira classificação. Se ela é temporária ou permanente, essa é a segunda, e ainda pode ser intermitente, ou ainda se ela é só para aquela profissão, se ela é para um grupo de profissões, ou se ela é para todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, se ela é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional. Então, ele precisa descrever essa incapacidade que eu vejo em laudos de peritos que eles não fazem isso. Eles não detalham a incapacidade laboral. Então, ele tem que dizer incapacidade parcial, permanente, uniprofissional. Incapacidade completa, temporária, omniprofissional. Então, ele precisa fazer essa classificação. E a outra coisa em relação ao nexo. Então, são 2 perguntas básicas, né? Se tem incapacidade e se tem nexo. Se foi o trabalho o causador. Se ele é um causador único ou se ainda tem o trabalho junto com outra causa. Então, também, detalhe o nexo. Tem nexo. É nexo causal ou concausal? Se for concausal, a outra causa que não é o trabalho, ela já existia antes, ocorreu ao mesmo tempo ou foi depois? Ou seja, ela era pré-existente, concorrente ou superveniente? E qual é a participação do trabalho? Se é uma concausa que tem o trabalho como causa, qual é a participação do trabalho na geração da incapacidade? Porque a outra parte que é gerada pela concausa, pré-existente que seja, o ônus disso não pode ser da empresa. O ônus da empresa é o que? É o trabalho, certo? Uhum. Nós estamos falando aqui da trabalhista, eu sei que seu público é mais da previdenciário. Mas o perito tem que responder essas perguntas. Tem nexo ou não tem? É causal ou é concausal? Se for concausal, em que grau que o trabalho é o causador? E a outra causa? Ela já existia? Ela foi concorrente ou foi depois? O ombro mesmo. Fez cirurgia e ficou pior. Acontece muito. Então a pessoa tem uma incapacidade, mas é por causa da cirurgia mal feita ou do processo de recuperação também mal conduzido. Entende? E ele tem mais incapacidade do que tinha antes da cirurgia. Então é uma concausa superveniente. E a participação do trabalho, nesse caso, é menor. A participação da cirurgia mal feita é maior. E o perito tem que responder essas coisas. Tem algumas ferramentas. Você sabe que o nexo técnico epidemiológico previdenciário é uma. Isso aí é ruim, isso aí... eu vejo muitos peritos falarem isso, né? Isso aí é só estatística, isso não quer dizer nada, porque não é verdade.
O nexo técnico epidemiológico, ele tem a sua serventia. É claro que nem tudo que está ali pode ser usado, mas acontece que se é óbvio, ou muito frequente, que aquela doença musculoesquelética acontece em quem trabalha naquela área, então eu já pressuponho que tem nexo. Eu posso fazer essa pressuposição. Eu já considero que o trabalho é o causador, porque muitas pessoas desenvolvem isso, é epidemiologicamente comprovado. Significa que naquele caso concreto é? Não. Mas eu já parto desse pressuposto, a outra parte que comprova que não é. Uhum. Então, na questão dos quesitos, eu acho que as coisas que são clássicas. Detalhamento do nexo, detalhamento da incapacidade. Os advogados, muitos não pedem isso. Você tem que extrair isso do perito, é para isso que ele serve. Se é para dizer se é o trabalho ou não o causador, se tem incapacidade ou não, em qual grau. Né? Então, se você não pergunta isso para o perito, ele vai responder apenas o que você perguntou. Ele pode até saber que você está deixando de perguntar alguma coisa importante, mas ele não vai responder. Ele não vai responder a mais do que o que você perguntou. E essas perguntas são essenciais. O trabalho é o causador ou não é, perito? Tem capacidade ou não tem? Interessante. Perguntas básicas. Eu me recordo do Jonas também falando sobre essa questão de nexo de causalidade, né? Principalmente em doença ocupacional, porque é desafiador para o advogado. A pessoa fala assim, eu tenho um problema X, um problema no ombro, por causa da atividade que eu desenvolvo. Você vai ver que a atividade realmente tem algum tipo de movimentação no ombro. Mas não é o fator único que movimenta aquele ombro. Existem vários fatores. E aí o Jonas tentando trazer um pouco de clareza, porque eu provoquei, me lembro, na pergunta ali, cara, qual é o grau de certeza que você consegue ter em relação a isso ou não? E aí ele me trouxe que existe uma metodologia, acho que uma forma de avaliação, que acho que utiliza os 7 critérios de Simonin, me parece que acho que esse é o termo que ele utilizava. E aí ele falou que é muito mais por exclusão do que necessariamente por acerto. Então, assim, você vai analisar hábitos de vida, sei lá, hábitos alimentares, rotina, histórico familiar, e uma série de outros fatores, e quando nada disso realmente está indicando que tem relação com o trabalho, você traz aqui o pressuposto que realmente é o trabalho. Isso se alinha ao que você falou, por exemplo, do nexo, né? Nexo técnico, que é uma presunção também a partir de uma base. Mas que cabe, obviamente, prova em sentido contrário, né? E o exemplo que o Eduardo trouxe é bem interessante, porque o assistente técnico prévio, na avaliação prévia, vai trazer essas informações, né? E, por exemplo, a questão da cirurgia, o quanto ela realmente era necessária naquele momento? Porque a gente sabe que tem médico que faz a cirurgia antecipada. Então, assim, aquela cirurgia realmente foi necessária e a gente entra numa outra esfera de dano, né? Dá para salvar uma empresa aí. Ou não. Salvar uma empresa ou não. Ou não. Especialmente as cirurgias de coluna são muito, assim, frequentes e, é claro, assim, estou dizendo isso de forma, falando da minha casuística, né? Então, tudo merece um estudo mais aprofundado. Mas tudo leva a crer que a maioria das cirurgias de coluna não eram necessárias. É mesmo? Né? Então, a gente tem que pensar, cara, eu não consigo afirmar isso cientificamente, mas muitas pessoas concordam com isso, existem alguns estudos a respeito disso, muitas podem ser evitadas. Então, pode acontecer isso que ela está dizendo. Dá para salvar uma empresa também, como você disse. Né? Às vezes o dano ele é causado por causa de uma intervenção precoce, equivocada. Pode acontecer isso sim. Mas também a gente tem outro lado. Aquela, sendo necessária aquela cirurgia, quem deu a causa primária foi o trabalho. Então não dá para excluir completamente esse nexo, né? A responsabilidade da cirurgia em si não é da empresa, no entanto, ela levou aquela cirurgia. Então tem esse viés também. Pode ter um agravante indenizatório aqui. Exatamente. Então nós temos os dois lados. Pergunta para o perito responder. É uma concausa superveniente e ele diz em que grau que cada um é Você precisa culpado. de muita segurança para isso, né? Sim. Por isso a importância. Nesse caso, acho que não é nem só estudo. Nesse caso, você precisa ter o assistente técnico te acompanhando com clareza, né? E a perícia complexa, né? Que pouca gente conhece e pede. Eu estou falando do Código de Processo Civil, aí também era trabalhista. Sim. Que envolve a solicitação de mais de um perito, né, em casos complexos. Chama perícia complexa, se eu não me engano é o artigo 495 ou 475. Mas encontra fácil isso
dos sites de busca. Sim. Perícia complexa. Então, podem ser nomeados mais de um perito de áreas distintas para analisar o caso, como também mais de um assistente técnico para cada uma das partes. Você já viu acontecer e, se viu ou não, em quais casos você acha que seria indicado o advogado ter um olhar para isso? Eu sempre falo para as pessoas olharem para isso. E casos complexos, por exemplo, síndrome de burnout, para mim, tem a complexidade suficiente para você pedir uma perícia complexa. E quais seriam as áreas que atuariam aí, os tipos de especialidade? Psicólogo, com certeza, né? Porque a primeira descrição da síndrome de burnout foi por uma dupla de psicólogos. Médico do trabalho, os psiquiatras fazem parte disso. Mas assim, isso é mais campo do médico do trabalho do que da psiquiatria, embora sejam os psiquiatras que mais têm contato com essas pessoas. Pelo menos esses 3, eu acho que devem participar disso. E aí a gente pode também partir do pressuposto que a síndrome de burnout desenvolve outras patologias. Por exemplo, distúrbio gastrointestinal, parte cardíaca, vai depender do seu cliente. Então, trazer, de repente, um profissional destas áreas para avaliar se aquela... Infecções recorrentes, Isso. né? Se aquilo tem relação ou não. Interessante. Na prática, você já fez algo nesse sentido? Eu já fiz com engenheiro e médico. Burnout é algo muito novo dentro da justiça. Engenheiro e médico, você diz em termos de perícia complexa. Isso. Você conseguiu deferimento? Já. Legal. Já. No O caso, engenheiro foi para ergonomia, foi para avaliação do posto de trabalho e o médico avaliou a parte clínica. Tá. Eu tive um assim que a própria juíza determinou. Na verdade, para mim, não foi legal, porque eu já estava com laudo positivo. E aí foi uma segunda perícia que aí eu só tinha risco ali, né? E eu falei, pô... Mas mesmo que dê errado, dá certo, porque mesmo que isso não for deferido de início, isso pode ser útil lá na frente, né, no processo. Então, sempre, se for necessário, peça. Teve casos negados? Com as duas? Que você pediu as duas e o juiz falou, não, só vou fazer uma. Sim, já. Já aconteceu também. Já, não. Ele viu o pendente desnecessário, que talvez vai pôr um custo muito alto para a área. Exatamente. O custo processual vem em primeiro lugar, muitas vezes. Né? E aí afirma que o médico perito, se ele tem formação em medicina do trabalho, ele é capaz de fazer as duas. E ele que decide se realmente precisa de mais alguma coisa para complementar. Exatamente. E aí ele fala, não, eu não preciso ir para a fábrica. Isso acontece. Você acha que é fundamental essa vistoria? Porque olha que interessante, né, Eduardo? No campo previdenciário, quando aí, perícias na VAT, por exemplo, na Vara de Assistente de Trabalho aqui em São Paulo, vai ser só médico perito ali no fórum mesmo, e deu. Agora, no trabalhista, é comum, ou não sei se comum, mas acontece com certa frequência, em discussões de doença ocupacional, uma vistoria na empresa. Eu vejo com certa frequência muito diferente da justiça estadual. Você entende que é fundamental? Não dá pra fazer uma perícia, por exemplo, de doença ocupacional sem conhecer o lugar de trabalho? Ou dá? Não, visitar o local de trabalho é essencial, né? Essencial, né? Fica incompleto sem a visita. O ideal é que se visite. Porque como que você, em termos da CIF, inclusive, né? Como é que você determina a influência ambiental, né? Ambiental quer dizer o posto de trabalho, a análise ergonômica, existem muitas ferramentas ergonômicas. Então isso é fundamental, sim, tanto para, especialmente para saber sobre o nexo, né? Eu acho que isso daí tem que ver se eles são remunerados, que essa é uma questão que dificulta, né? E às vezes o perito, ele, bom, também não tem informações em detalhes, mas já ouvi falar sobre isso, que o que ele recebe não vai custear uma análise tão prolongada, né, que vai incluir uma visita no local. Você sabe que isso pode ter muitas horas envolvidas, né, não é só a hora de visitar, mas de chegar ao local, então você acrescenta muito tempo na sua análise e isso tem que ficar mais caro. O Brasil tem, assim, se esforçado para ter uma legislação trabalhista e previdenciária de primeiro mundo. Mas ele tem que elevar as outras coisas para o primeiro mundo, né? Tem que indenizar como primeiro mundo, tem que pagar perito como primeiro mundo. Não é só mudar a lei. Tem muita coisa que tem que vir junto. A perícia trabalhista, doutora, eu percebo que ela
que aqui eu tô trabalhando um termo comparativo, né? Nem o que merece ou não merece, né? Mas em termos comparativos, ela ganha muito mais do que uma perícia previdenciária, né? A Sim. previdenciária é doída, né? Ela é doída. Tive um exemplo no Rio Grande do Sul, que passaram 8 peritos pelo processo e não aceitaram a nomeação por conta do valor. Valor baixíssimo, né? Baixíssimo. 200, 300 reais uma perícia aí não dá. Agora uma perícia trabalhista tem casos de 4, 5 mil reais. Sim, eles colocam a proposta de honorários e a empresa aceita ou não, e aí vai discutindo, né? Então, é algo melhor remunerado. Legal. Bacana. O burnout, vocês falaram do burnout aí. Eu conversei aqui com o Richard Rigolino e aí ele trouxe uma questão muito interessante, né? E eu queria até a reflexão de vocês. O burnout ele é muito complicado porque, assim, em geral, quando realmente existe burnout, a ligação tá realmente no trabalho, né? E aí a incapacidade é a continuidade no trabalho. Se essa pessoa se afasta por INSS, ela não tem o trabalho, ela retira o fator incapacitante. A tendência é melhorar, mas ela volta para o trabalho, aí tem o problema de novo. E aí como é que aí é caso então de aposentadoria? Porque, poxa, a pessoa ela não pode mais voltar para a empresa. É caso do quê? O contrato de trabalho está suspenso, em tese não pode ser desligado. Como é que resolve essa problemática? Ele trouxe uma reflexão também de que talvez o burnout, ou existem discussões nesse sentido, de que talvez ela não é uma doença. E ele usa um outro termo lá, que é uma condição ligada ao trabalho. Talvez eu esteja falhando no ponto aqui. Aliás, deixar depois aqui o episódio do Richard Rigolino aqui, Xandão. Deixar pra galera aqui, ó. Que aí quem quiser confere lá. Mas o que que vocês acham em relação a isso? Falo eu primeiro? Vai. Olha, aí tem uma discussão a respeito das classificações, das versões da CID, não é da CIF, da CID, a Classificação Internacional de Doenças. A versão 10 para a versão 11. Não tem grandes diferenças, não, em relação ao burnout. O que tem, na verdade, é uma descrição melhor, mais detalhada, na CID-11, que diz isso justamente o que você disse. Se é burnout, está ligado ao trabalho, não há o que se discutir sobre nexo. Então, se é burnout só pode ser causado pelo trabalho. Não existe burnout familiar, burnout do vizinho, como a gente vê na internet, as pessoas falando de outras formas de burnout. Burn, de queimar, e a gente usa o termo em inglês, não sei porquê, né, que a tradução é síndrome do esgotamento profissional. Então, tanto na CID-10 quanto na CID-11 em inglês é burnout. Em português, síndrome do esgotamento profissional. Então, isso tem relação direta com o trabalho. Sobre o fato de ser doença ou não ser doença, saiu uma reportagem da OMS mal compreendida pelos brasileiros, no sentido de que na medida em que nós não conseguimos traduzir ou não compreendemos o inglês. Porque ele diz nessa reportagem que burnout não é, em inglês ele diz, não é uma medical condition, não é uma condição médica. Isso é falta de conhecimento da CID quando dizem não é uma doença. Porque a CID está separada por capítulos e tem alguns capítulos que são propriamente diseases, doenças, neoplasias, né? Quando você começa lá, as doenças infecciosas no capítulo primeiro. Isso a CID chama de diseases, de doenças. E tem algumas condições que são fatores que influenciam o estado de saúde, que é onde está o burnout. E onde sempre esteve. Mudou na CID-11. Não, na CID-10 era no mesmo lugar. Na CID-10 e na CID-11. Disseram outro dia, antes disso, que a OMS diz que velhice é doença, porque tem um código de old age, né, de idade avançada, na CID-11. Gente, old age já está na CID-9, já está na CID-10. Não é doença porque está na CID. Não deixa de ser doença porque está num capítulo diferente da CID. Esse é só um formato de codificação, porque existem regras estatísticas. Então, sim, síndrome de burnout é uma síndrome, sim, você pode chamar de uma doença, sim. Ela não está no capítulo dos diseases, mas essa é uma forma classificatória da CID, o que não significa que o burnout não existe. E que daí dessa fala veio uma outra fala, que inclusive é título de um livro, Burnout, a doença que não existe. Burnout existe, burnout é incapacitante,
Burnout causa muitos outros problemas de saúde, gástricos, intestinais, cardíacos, emocionais, urinários, baixa imunidade. É um problema muito sério, muitíssimo sério, e que sim, está diretamente relacionado ao trabalho. Então, uma entidade não quer chamar de doença, é algo importante, é um problema de saúde cada vez mais frequente e que a gente tem que ter os cuidados necessários. E eu acredito que, do mesmo jeito que nós mudamos a ergonomia dos bancos há 20, 30, 40 anos atrás, por causa das indenizações que eles tiveram que pagar para as pessoas, e para evitar isso que começaram a ter os cuidados necessários, a mesma coisa nós vamos ter que fazer com o burnout. O que corrige, o que vai diminuir a frequência de burnout é o aumento da frequência de indenizações por burnout. Porque realmente as empresas, os bancos especialmente, não têm o cuidado necessário com a pessoa. Isso não tem a ver com horas de trabalho, 6x1 ou 5x2. Não tem a ver com isso. Tem a ver com assédio moral, tem a ver com metas inatingíveis, seja em 6 dias, em 5 dias ou em 7. Tem a ver com uma corrida pelo lucro e pelo uso do funcionário como um instrumento para o lucro do empresário. Eu estou falando especialmente dos bancos. Então eu já tive casos, por exemplo, de um bancário de pequena estatura. Então a chefe dele dizia que a meta dele não pode ser do tamanho da estatura dele. Ou que ele não precisa fazer horário de pausa porque a barriga dele já está grande o suficiente, então ele pode ficar sem almoçar naquele dia para atingir as metas. Então isso de forma recorrente, e isso dependendo também do estilo de vida, de como a pessoa absorve aquilo, isso gera burnout. Então, claro que as pessoas têm as suas características, só que as pessoas que têm burnout são normalmente pessoas muito produtivas, muito inteligentes, são pessoas que às vezes estão sendo lideradas por pessoas que não têm perfil de liderança, e ele tem perfil de liderança, está sendo mal liderado. Então, escolher um líder correto evita burnout. Eu não preciso fazer uma campanha contra o assédio moral. Eu posso fazer uma campanha para eu selecionar os líderes verdadeiros, aqueles que nasceram para ser líderes na minha empresa. Isso vai evitar burnout. Interessante, né? Então, essas coisas eu acho que só vão acontecer quando as empresas começarem a ser punidas pelo que causam nas pessoas, entende? Eu acho que a linguagem que as empresas entendem é o dinheiro. Então, quanto mais é o custo. Isso está me dando custo, então eu vou ter que dar um jeito nisso. Esse é o meu pensamento. Então, a gente discute muito clinicamente o burnout. Então, tem que tirar essa discussão do clínico e levar essa discussão para o biopsicossocial. Deixa o clínico para quem trata. Né? Quem quer tratar, e isso é bom, a pessoa pode se reinventar, trabalhar com outra coisa e ser totalmente útil e funcional novamente. Nós temos na nossa equipe uma enfermeira que teve burnout, ficou afastada. Hoje ela ajuda uma médica psiquiatra e um psicólogo a fazerem laudos de pessoas com burnout. Ela aprendeu a CIS e ela faz laudos para pessoas com burnout. E ela é ativa, ela trabalha normalmente, ela não é nenhuma incapaz. Ela só não voltou a trabalhar como enfermeira no mesmo lugar, que isso aí realmente ela não consegue. Mas ela se reinventou profissionalmente, fez outro curso de graduação. Enfim, isso pode acontecer com as pessoas com burnout. Mas até chegar nesse ponto, a gente tem muito caminho para percorrer. É o efeito educativo das indenizações. Eu acho que é por aí. O efeito educativo das indenizações tem esse viés. Agora, você trouxe uma questão interessante, porque assim, eu até ia te fazer essa pergunta e você já até me respondeu aqui. Porque essa discussão que há em relação ao fim da escala 6x1, com um desejo de que fosse 4x3, nessa discussão há a possibilidade de diminuição de burnouts. E pelo que você está trazendo, então, não seria. Cientificamente, não é. Esse esgotamento ele não acontece pelo volume de trabalho essencialmente, mas muito mais por essa pressão psicológica, por essa coação, por esse estresse emocional que é trabalhado ainda que em um tempo mais curto. É uma solução, vamos dizer assim, talvez seja parcial, talvez dê certo em alguns lugares, em outros não.
Eu acredito que, para mim... Ajuda, mas não resolve. Pode ser que ajude, pode ser que não, porque você, ao longo da história, você sempre não viu uma reação das grandes empresas às novas regras. Sempre se teve uma solução para isso. Então, eu acredito que eu não tenho assim condição de opinar agora, né, a respeito, mas eu acho que essa é uma discussão que está distraindo as pessoas e não acredito que seja um caminho resolutivo nesse momento. Não bate no foco principal. Não bate no foco principal, não. As pessoas precisam encontrar suas habilidades, os seus talentos. Quem é que está estimulando isso? Né? Quem é que está desenvolvendo isso? Eu escolho o meu líder da minha equipe pelo quê? Pelo que ele produziu ou se ele... Que às vezes a pessoa é muito boa tecnicamente, mas ela não consegue liderar outras pessoas. Entende? Então eu consigo extrair, as pessoas se conhecem efetivamente, o que elas têm de habilidade, de talento, as próprias pessoas. E as empresas conhecem essas habilidades, porque quando essas coisas se encaixarem, vai dar tudo certo. Agora, não é regra de horário que vai resolver isso. É o que eu penso hoje, né? Não sei como é que vai acontecer. Eu tô pensando aqui até na questão do perfil comportamental, né? Você tem o perfil executor, que é alguém muito rápido na execução. Você tem um cara desse, por exemplo, na sua equipe, que produz absurdamente, você fala, cara, vou subir esse cara pra liderança. E ele é um cara rápido. Mas na equipe você tem um cara ali que ele é planejador. E ele é um cara com time muito mais devagar. Cara, ele ser liderado por um cara que tem essa absurda pressa e não compreende a característica comportamental dele, vai gerar isso que você tá falando. Vai desencadear estresse. Vai desencadear. E aí cabe até a educação desse tipo de situação, tanto para as lideranças quanto para quem define essas lideranças. Muito interessante. Do ponto de vista jurídico, como que você pensa que a gente pode lidar com essa situação? Porque se a pessoa tem o burnout, é o trabalho. E ela precisa se afastar. Bom, mas ela não consegue retornar para o trabalho. E aí, aposento ela? Não aposento? Faço uma rescisão indireta numa situação de afastamento, suspensão de contrato? Como é que você pensa a questão, doutora? Então, a rescisão indireta vai depender se ela tem estabilidade no emprego ou não, né? Aí nós vamos ter que analisar a convenção coletiva, enfim, porque burnout tem nexo. Nexo, muitas vezes, em algumas categorias a gente tem aí a estabilidade até a aposentadoria, né? São poucas hoje em dia, muitas caíram, mas ainda existem. Então, temos que olhar para isso. Aí na perícia, esse reclamante, ele pode ser readaptado para uma outra função, para um outro setor, porque ele tem habilidade para isso, né? Então, é esse olhar também. Então, de repente, ele não precisa ser aposentado por invalidez, porque pode piorar a situação dele, porque ele vai ficar em casa sem poder fazer nada. Ele não pode trabalhar em nenhum outro local, né? E aí você vai dar um carimbo de incapacitado para o resto da vida, quando na verdade não é isso, né? Ele estava num ambiente de assédio, estava sendo maltratado, digamos assim, né? Existiu uma competição desigual entre muitas vezes chefia, que não sabia liderá-lo e ele era um executor muito bom. Então existiu esse desequilíbrio, né? Perdeu a funcionalidade ali, a questão. Então, assim, muitas vezes não é questão de aposentadoria por invalidez. Talvez um auxílio acidente, porque isso gerou sequela, né? Então, a gente também tem que olhar para esse lado, porque é uma incapacidade parcial e permanente ou não? É só para aquela empresa? É isso que eu ia te perguntar. A característica comum que vocês percebem do burnout, ela tem uma característica mais de temporalidade ou não? É permanência quanto à atividade? Vocês têm como, de repente, tem uma variedade bem grande nesse sentido. Existem sequelas que vão ficar. A maioria dos casos, eu pelo menos observo sequelas permanentes, mas elas são sutis. Então, o perito tem que olhar para isso. De repulsa àquela atividade. Exatamente. Ou aquele ambiente. Ou às vezes até alguma alteração de atenção, de memória, de perda cognitiva. Em alguns casos. Mas também isso merece muito estudo ainda. Agora, eu tenho visto, acompanho alguns casos indiretamente, né? As pessoas que se recuperam, elas se recuperaram porque elas se reinventaram profissionalmente. Ou seja, elas abriram seus próprios negócios,
elas partiram para uma outra carreira, elas recuperaram algo que elas faziam antes, né? E retomaram aquilo, mas não voltaram a trabalhar no mesmo lugar, no mesmo banco, nem passam na frente daquele banco onde ela adoecer. Se recuperar e voltar a trabalhar no mesmo lugar com a mesma coisa, eu não vi nenhum caso assim. Eu sei que existem, mas são porque a Débora chegou a falar para mim, mas são assim pouquíssimos. São poucos. Débora é uma psiquiatra que a gente conhece em comum. Só trabalha com burnout. Débora Due. Só burnout. Ela só Nossa, atende pessoas com burnout. Ela e um psicólogo. Interessante. Eu certa vez fui numa audiência trabalhista, a moça, não sei se era o diagnóstico de burnout, não, acho que tava alguma coisa ligada em ansiedade e tal, mas é bem provável que tivesse aí a questão do burnout. E a gente discutiu um processo de reação direta, era no hospital. E, cara, me lembro muito bem que assim, me deu dó dela na audiência. Ela não conseguia se controlar, assim, na audiência de choro, sabe? De dificuldade de ver aquelas pessoas. Ela tinha sido vítima de assédio moral e ela não aguentava aquela situação. Cara, ela não aguentava. O E assim, reviver, né? embora o processo dela tivesse uma possibilidade econômica muito interessante, ela chegou e me falou: Danilo, pelo amor de Deus. E assim, empresa, geralmente na audiência trabalhista a gente sabe, né? Sei lá, o processo a título de exemplo aqui, sei lá, R$100 mil. A empresa fala assim, 5 mil para acordo. Então, geralmente eles vão jogar o valor lá embaixo. A gente sabe que tem esse jogo e tal, e nós, advogados, estamos preparados, né, para aquilo e vamos enfrentar o processo a partir da discussão que efetivamente o processo oferece. Mas ela não, ela falou: Danilo, eu só não quero mais trabalhar lá, cara. Assim, eu tô preocupado com outra coisa aqui, sabe? E ela chorava, ela não se aguentava. Acho que eu não tenho certeza, mas eu acho que ela nem entrou na sala pra fazer. Não, ela entrou sim porque não teria como fazer. Eu pedi pra juíza, acho que a juíza não deixou. Mas ela não aguentava ficar perto do pessoal. Que louco, né, cara? Já aconteceu comigo, eu reclamei de ter que sair da sala porque não suporta Ficar próximo do agressor. e reviver aquilo, Uhum. né? Porque você traz tudo à tona. E é desafiador aí pro advogado lidar com essa questão de tentar buscar a justiça, mas a pessoa ela tá até num outro momento, né? Ela quer realmente a paz dela, né? Ela Tem quer pessoas que voltar desistem do normal. processo pelo fato de só pensar em reviver aquilo. E são casos para olhar com cuidado, né? Muitas vezes é burnout, às vezes a pessoa tem algum outro transtorno que foi agravado pelo trabalho. Não é burnout, mas é um transtorno anterior, né, que foi agravado na sequência. Ela pode ter uma síndrome pós-traumática, enfim, estresse pós-traumático. Tem muitas coisas que podem acontecer. Por isso que a figura do assistente técnico é importante, né? Para que te ajude a definir isso. A gente conversava nos bastidores em relação ao papel da fisioterapia e a importância dele, principalmente nessa análise de funcionalidade. Algo que talvez poucos advogados sabem, eu não sabia até pouco tempo, o quão especialista é o fisioterapeuta em funcionalidade, muito mais do que inclusive um médico em geral. E tem muito mais condições, em alguns casos, de dar mais clareza, mais certeza de se aquela lesão realmente tem nexo ou não com o trabalho e o potencial dela efetivo de limitação. O que você pode trazer pra gente em relação a isso, Eduardo? É o profissional realmente que o advogado, porque o advogado que está em casa, ele pode estar pensando, pô, vou conseguir um assistente técnico. E aí ele vai atrás de um médico. Eu recentemente fiz essa parceria com esse primo da minha esposa para ele poder auxiliar a gente em alguns casos. Eu achei que faz todo sentido. E eu tô pensando muito mais nos aspectos ortopédicos. Você acha que também, eu vi que você falou aqui de burnout com uma clareza incrível, também questões que a gente pode trabalhar com o fisioterapeuta, a gente se restringe ao ortopedista ou não? Não, eu falei sobre burnout por causa da experiência da minha equipe, mas eu como fisioterapeuta nunca, não é eu associar, agora o que você estava falando antes sobre esses problemas ortopédicos, você sabe que existe uma ciência que é a cinesiologia, que é a ciência que estuda o movimento, né? Cinésio é movimento. E em alguns países, como no Chile, na Argentina, o fisioterapeuta é o cinesiólogo, ou kinesiólogo, né? Como eles falam. Então, é aquele que estuda o movimento. A fisioterapia assim, evoluiu, né? Ela saiu disso, não é só isso, mas é um profissional interessante, sim,
principalmente para essas questões de relacionar o nexo, principalmente em perícias ergonômicas. Você vai ver muitos fisioterapeutas, inclusive sendo nomeados como peritos nelas. Bom, tem um grande ganho técnico. A sua colega anterior, ela disse, os laudos dos fisioterapeutas são muito mais completos e detalhados. Ela estava comentando ali no camarim. Isso eu também vejo, e para mim me parece uma realidade. Esse é um aspecto positivo. Agora tem aspectos negativos também. Nós temos nos deparado, por exemplo, com você tem um assistente fisioterapeuta e você tem um perito médico. E aí você sabe que o assistente técnico pode acompanhar a perícia. Mas muitas vezes o perito médico diz assim, não, você não vai entrar porque você não é médico. Isso pode te causar, né, para você que é advogado, né, pode aí balançar a sua relação com o seu cliente. O que a gente tem que entender é que na lei, eu estou falando do Código de Processo Civil, a perícia se chama perícia técnica. Vocês que chamam de perícia médica. Mas pode ser uma perícia psicológica, pode ser uma perícia cinesiológica, pode ser uma perícia ergonômica, ou pode ser simplesmente uma perícia técnica. Eu solicito a perícia técnica. Solicito a perícia complexa biopsicossocial. A Ivani Contini Bramante, ela usa a perícia biopsicossocial. Então, depende de como você escrever. Você pede uma perícia médica, mas você tem um assistente técnico fisioterapeuta, então tem alguma coisa diferente aí no assunto, que o fisioterapeuta não é médico. Né? Então, essas dificuldades você pode enfrentar tendo um assistente técnico que não seja médico. Pode ser psicólogo, com qualquer um desses você vai, com qualquer um profissional que não seja médico e vá acompanhar uma perícia com um médico, você pode ter essa dificuldade. Né? Então depende muito de como você escreveu, como é que o processo foi instruído. Né? Agora, do ponto de vista técnico, o que eu vejo é muita gente estudando e muita gente capacitada, bem capacitada, para desenvolver essa análise do nexo de causalidade, descrever a incapacidade. Muitos fisioterapeutas sendo muito bem treinados nos últimos 20 anos, talvez. Tem aí alguns fisioterapeutas que se dedicaram a essa área, eles chamam de forense, eu estou falando eles, né? Nós, como eu estou um pouco afastado, eles os fisioterapeutas, nós os fisioterapeutas. Então, existem alguns profissionais que se destacaram nisso, nessa fisioterapia forense, como eles chamam, e treinaram muita gente. Existem muitos mentores, vamos dizer assim, e que realmente capacitaram muitos profissionais por aí. Tem profissionais muito capazes de ajudarem advogados, desde o início para orientar o processo, para ajudar a impugnar. Tem muita gente boa por aí. Então, nessa análise pré-processual é fundamental. Essa pré-processual acho que é fundamental. Você tem utilizado, doutora Daniela, laudos de fisioterapeuta, ou até mesmo levá-los como assistente técnico? Como é que tem sido a aceitação disso? Alguns peritos aceitam com naturalidade, respeitam, né, essa diferença de trabalho, porque existe uma diferença. O médico tem a função dele e o fisioterapeuta tem a função dele, né? A legislação hoje, nós tivemos um avanço muito grande, então quando eu indico, eu já coloco a legislação, né, para que não tenha esse problema. Muitas vezes o juiz dá despacho claro em relação ao acompanhamento, e aí o médico não pode impedir a entrada, né? E uso sim laudo assistencial de fisioterapeuta de forma constante. Legal. Né? E já reverti decisões em primeira instância, onde o juiz fala assim: o laudo do seu assistente técnico fisioterapeuta está mais embasado do que o do meu perito. E deu a procedência da ação. Muito legal. Muito legal. Bela de uma dica. A gente vai chegando aqui numa etapa final e eu vou pedir para vocês darem aquela pepita de ouro para a galera, algo que eles possam levar para casa como um insight bacana, uma sacada, algo que vocês aprenderam ao longo da carreira de vocês, que tem gerado muito resultado, que vocês têm visto que tem sido muito positivo, para que de repente o advogado comece a refletir em casa e utilizar na sua carreira, nos seus escritórios. Vou começar pela doutora Daniela. O que você poderia compartilhar com a gente, assim, da sua experiência, que tem gerado muito resultado para você, que o advogado poderia olhar?
Danilo, eu entendo que a advocacia ela não é só o estudo da legislação, né? No meu caso, eu sempre fui atrás da parte médica, do estudo por monografias, perguntar para médico, fazer parceria, né? E entender como funcionava o corpo humano para que eu conseguisse trazer a maior realidade, né? Me especializei em PNL também para conseguir perguntar e esclarecer, né, assuntos divergentes dentro de um processo de uma forma mais clara, né? E também sempre fiz essa parceria com o Eduardo em relação à CIF, porque era algo novo e algo que beneficiaria as pessoas. Então, a gente não pode engessar na letra pura da lei, né? É assim, pronto, acabou. Não, eu tenho que estudar e tem que ser multidisciplinar. Legal. Eu acho que isso é para todas as áreas do direito. Boa. Muito bom, muito bom. E você, Eduardo, o que você poderia deixar de reflexão aí pro... A dica que eu costumo dar é uma palavra que as pessoas normalmente não gostam muito, mas é a venda leal. Por que as pessoas não gostam muito? Porque se você presta um serviço e você diz que você é vendedor de um serviço, as pessoas, vendedor, não quero ser vendedor, eu sou advogado. Não quero ser, eu sou médico, não sou vendedor. Acontece que você precisa saber vender o seu produto. Você precisa saber vender o seu produto ou o seu serviço. Só que essa venda tem que ser uma venda leal. Não o vendedor que o produto dele é bom mesmo se ele não for bom. O vendedor quer ludibriar o cliente e transformar aquele produto que o cliente nem precisa em algo que ele vai achar que é relevante. Então eu não falo do vendedor enganador, mas o vendedor leal. Então aquele que confia no trabalho que ele tem, ele vai vender com lealdade aquilo. Eu pago um assistente técnico porque eu sei que eu vou ganhar essa causa, porque eu tenho experiência nisso. Então, você quando está diante do cliente, você tem que ter essa segurança da venda leal. Então, a dica é, aprenda a vender. Vale curso de vendas, sim. Não é curso de enganação. É curso de venda leal. Qualquer curso você pode aprender. Se você tiver honestidade, integridade, você vai saber usar as técnicas de venda de forma honesta. Então, aprender a vender, eu acho que é essa que é a dica que eu posso deixar para os advogados. Cara, legal pegar a sua deixa aí, porque assim, eu também acho que eu uso um jargão que eu falo que é sempre sobre vendas. Eu acho que vendas é uma das coisas mais importantes que tem e ela está presente no nosso dia a dia o tempo todo. Aristóteles é sempre sobre venda? Eu digo, é sobre vendas. É sobre vendas. No final das contas, é sempre sobre vendas, né? Se você parar para analisar. O papel do advogado, Aristóteles, ele é conhecido como o mestre da retórica, né? Ele vem trazendo ali o conceito de retórica pra gente. E ele estrutura ali entre etos, patos e logos. Então ele traz toda uma estrutura de convencimento a partir de como funciona o nosso cérebro, o nosso sistema de emoções e a nossa tomada de decisão. O ser humano ele é reativo, principalmente às suas emoções, ele tem um padrão dessa reatividade e Aristóteles trouxe essa interpretação. Então, quando você compreende sobre isso, você compreende muito dessa reatividade do ser humano. O juiz ele é um ser humano e o papel do advogado é utilizar a retórica, o convencimento, para mostrar que o seu cliente ele tem aquele direito ou não. Mas para o advogado é muito mais do que isso. Ele precisa atrair clientes, né? Ele precisa fidelizar clientes, ele precisa se posicionar estrategicamente no mercado para ser percebido como uma autoridade. Então eu digo que eu pego o gancho que eu construí um curso para advogados onde eu falo sobre vendas. Eu comecei falando nesse curso sobre vendas e aí depois eu trago 2 tópicos ali, em que é lucratividade, né? Então, para que ele tenha uma visão de precificação e lucratividade, e também qualidade de vida, que é a parte de gestão. Então, aproveitando esse gancho, vou deixar na descrição aqui do vídeo para que vocês deem uma olhada. Depois é um curso exclusivo para advogados. Queria, agradecer muito mesmo a presença de vocês. Acho que foi um episódio incrível. Não tenho dúvida. A gente foi técnico numa parte interessante, mas a gente conseguiu trabalhar ele com aspectos bem práticos, entendendo com exemplos. Eu trouxe exemplos bem interessantes, a gente pontuou aqui no dia a dia da advocacia como é que funciona, então deixar vocês aqui fazer as considerações finais para o nosso público, mas começar pela doutora Daniela, mas muito, muito obrigado mesmo pela participação de vocês, foi uma honra aqui. Eu agradeço a oportunidade de trazer essa consciência para quem não a conhecia, né, e desejar boa sorte a todos os advogados aí que estão
iniciando e já estão há algum tempo na carreira. Muito obrigado. Queria te agradecer também, Eduardo, a presença, cara. Uma indicação, uma grata indicação aí, né, a doutora Ivani. A doutora Ivani estava com ela numa palestra, e aí ela estava do meu lado, ela falou, Danilo, você tem que levar o Eduardo, cara. O cara manja muito de CIF, conhece muito, ela compartilhou comigo um conteúdo, falou que tinha mudado ali. Eu não tinha conhecimento, mas ela falou que tinha mudado a tabela SUSEP, não estava mais em utilização, acho que é recente isso. Sim. E ela falou, ó, tem uma tabela nova, tal, compartilhou um documento comigo, falou, chama o Eduardo, chama o Eduardo. E se a Ivani falou, aqui ela é embaixadora, ela tem privilégios. Então eu falei, pô, agora, vamos chamar, e realmente foi muito bom, cara. Obrigado mesmo. Quero deixar um agradecimento especial a ela, né, a doutora Ivani. Nós já escrevemos coisas juntos, e quando eu estava falando de honestidade, lealdade, integridade, eu acho que ela é um exemplo dessas características. E um beijo para você, Ivani, e obrigado pela indicação. Eu quero deixar o meu YouTube, porque lá tem quase 500 vídeos educativos sobre a CIF, Boa. gratuitos. Então você pode assistir à vontade lá. Tem um histórico grande, é claro que tem alguns vídeos que são sobre docência, sobre epidemiologia, mas tem muitos conteúdos Legal. de direito social. São perto de 500 vídeos. É Grupo CIF Brasil também. youtube.com/Grupo CIF Brasil. Só se inscrever lá e acompanhar. Hoje a nossa aula de manhã foi lá. Bom, o Xandão vai deixar aqui também na descrição no vídeo, para que a galera consiga acessar lá. Cara, se a gente estivesse no ao vivo, o Xandão já ia passar a tela lá. Muito top, muito top. Pô, mais uma vez agradecer, obrigado mesmo, honrado aí o Prevcast com a presença de vocês. Agradecer você de casa que esteve com a gente até agora aí. Comenta como é que foi o Prevcast aqui para vocês, os principais insights que você teve. E também compartilha em um grupo de WhatsApp. Bora fazer uma grande comunidade de previdenciaristas. Tamo junto. Mais um, Xandão. Valeu.